Olá, boa noite, que bom que nós estamos aqui, programa super especial. A Karina Zonzini. Karine, obrigada, viu, minha querida? Obrigada pelo convite. Então, a Karina é intérprete de Libras, mas ela também é pedagoga, gestora de projetos sociais, especial em políticas de inclusão, ela faz tanta coisa, mas o mais importante é que ela conta essa história pra gente, ser intérprete de Libras, que engloba tanta coisa importante para essa comunidade, para essa população, não é, Karina? É verdade. Vamos começar fazendo essa diferença. Me conta, a gente estava aqui preparando esse programa especial para você. Aliás, vai dando seu like aí, viu? Se inscreva, divulgue, compartilhe, que você não vai... Olha, não é? Isso mesmo, isso aí. Karina, você me contou que as Libras chegou no Brasil porque o filho de quem? Filho da princesa Isabel era surdo, neto de Dom Pedro. E aí ninguém sabia como lidar. Como fazer esse menino se comunicar. Então Dom Pedro soube de um padre lá na França, Ernest de Riet, que já fazia um trabalho com crianças surdas. E ele trouxe esse padre aqui para o Brasil. Foi assim que começou, que entrou a linguagem. Não é linguagem, né? Não é linguagem, viu, gente? Explica pra gente, não é linguagem. Não é linguagem, é uma língua, porque ela tem sintaxe, tem gramática, tem todas as propriedades de uma língua qualquer. E assim começou. E olha uma coisa importante que a Karina estava explicando. Por exemplo, aqui no Brasil tem a língua de Libras. Nos Estados Unidos é outra língua de Libras. É como assim, inglês, francês, português, cada um tem a sua língua. Aqui nós usamos a Libras, né, que é a sigla Língua Brasileira de Sinais. Libras, de sinais. Isso, então fica Libras, Língua Brasileira de Sinais. Nossa, a gente nunca parou para pensar nisso. Língua brasileira é verdade, Libras. Libras. Lógico. Lá nos Estados Unidos, ASL, Sign Language of America. Entendi. Tem a língua francesa, tem a língua inglesa, a língua italiana. Então, por exemplo, quando vem um intérprete, vem uma pessoa fazer um palestrante, e aí ele é francês, tem que ter um intérprete do intérprete da Libras. Sim. Para poder a pessoa entender. Exatamente. Ou tem o intérprete, né, que já faz essa interpretação, ou um que faz para a língua francesa, para que a outra pessoa faça na língua brasileira de sinais. Karina, me fala assim, você que trabalha tanto, faz tantos trabalhos, né, de intérprete, você acha assim, a inclusão ainda está bem precisando, né? Por enquanto, a gente está naquela para inglês ver. Eu imagino. Porque colocam, por exemplo, num espetáculo, num teatro, nós sabemos que, de acordo com a lei de incentivo à inclusão, tem que ter um intérprete em cada praça. Né? Eu nunca nem soube disso, para ser sincera, estou sabendo agora. Então, se uma peça vai viajar, por exemplo, vai fazer um dia em Maceió, um dia em Fortaleza, então tem que ter um intérprete em cada vez, né? Em cada praça. Todos os espetáculos que estão em cartaz. Todos os espetáculos. Porque, assim, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E a gente fala de igualdade de oportunidade para todos. Então, por que eu, enquanto ouvinte, não posso entrar com o meu marido que é surdo e entrar e comprar uma peça e assistir? No momento que nós queremos, não, mas por enquanto eles colocam uma sessão numa quinta-feira às 6 horas da tarde. Teria que ter, pela lei, todos os dias, em todas as sessões. Em todas as Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu nem sabia que tinha essa lei, sabia, viu? Vou te falar sincera. Eu estou até programando uma peça para estrear e o ano que vem já vou ter que programar a Karina, quem sabe, para ser nossa intérprete na peça. Eu não sabia que tinha essa lei, sabia? Sim, tem a lei brasileira de inclusão. Nos shows também? Nos shows também. Se eu chegar, por exemplo, num show e não tiver, eu posso acionar os órgãos. Porque não tem como entender. Como é que a gente não fala, né, o direito de ir e vir, isso, o direito de participar com todos? Com certeza. Cadê os direitos? Eles são cerceados. Nossa. Por exemplo, pensa no filme brasileiro. Pensei. Tem agenda? Não. Como é que é surdo? Que no Brasil nós temos 10 milhões de surdos, de acordo com o IBGE de 2010. Nossa, muita gente. É uma população... Nossa! Só na capital, minha capital de São Paulo, 516 mil pessoas com algum tipo de surdez. 5% da população nós temos com surdez. Então, ou seja, desses 516 mil, 120 mil é usuário da língua de sinais, que já é muita coisa. É muita gente. É muita gente. Porque não consegue participar de um programa de televisão, do teatro, não vai ao show. Não. Gente,
E como é que faz para melhorar essa inclusão? Como é que faz para a gente cobrar né, das eu autoridades? acho que cobrança existe, só não existe a fiscalização, infelizmente. Que coisa, cara. Ela ainda está muito branda. Né? Então, a gente precisa de mais fiscalização e pessoas que implementem cada vez mais essa política pública, né, de inclusão. Porque é tudo muito bonito ali no papel, a lei existe, porque a gente já vem desde do Congresso da ONU, né, quando a gente fala em isonomia e igualdade de oportunidade para todos. Se fosse cumprido, a gente não precisaria ter a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Mas só se fazem leis, mas cumprir eu sei como é que punir não existem. Isso eu sei, isso a gente sabe muito bem como é que é. Então vamos torcer para começar, vamos começar a gente cobrar isso, vamos cobrar para que essa lei seja verdadeiramente usada, vamos colocar para colocar em prática, as pessoas têm direito, né? Olha quanta gente deixando de assistir um filme, deixando de ouvir um show, ouvir uma música, de entender o que está acontecendo. Né, a programação de televisão aberta, as novelas, as séries. Até outro dia eu conversei com o Flávio, com o Flávio Ottoni, que você conhece muito bem, nosso querido, e eu fiquei pensando assim, novela, que é um programa tão popular. Aí eu pensei, a gente pensou, mas tem legenda, mas você me explicou que essa legenda não funciona, né, para quem é surdo. Me explica para eles por hoje agora. A legenda, ela nunca substitui a janela de Libras e vice-versa. Por exemplo, se eu agora tiver uma otite, não conseguir curar, a minha primeira língua é a língua brasileira, a língua portuguesa. Então eu vou ver a legenda, eu tenho uma fluência na língua portuguesa. Agora, eu enquanto surda, fui alfabetizada na língua de sinais, a minha língua materna é a Libras. Então eu não tenho fluência na língua portuguesa. É a mesma coisa que se nós nascêssemos nos Estados Unidos e mudasse aqui para o Brasil. E começar a ler a língua portuguesa. Então você entende? Entendo, é aquela, mas eu leio, mas não escrevo, mas então ela não tem a fluência, não dá liga. Sem contar que se você colocar, por exemplo, no closed caption da sua TV, tenta ler. Eu mesma não consigo, muitas vezes. É difícil, não é contínua. Não. E às vezes está passando ali sobre uma matéria sobre futebol e já está na outra de um homicídio. Isso mesmo. Não tem, então ela nunca tem o time ali, nunca é o correto. Né? Então a gente precisa. Em outros países até, o intérprete fica do lado do apresentador na TV. Na Argentina, por exemplo, você pode escolher metade da tela com o intérprete. E aí a gente pensa, né? A pessoa surda já é punida de tantas formas, ela ainda é punida por uma janelinha minúscula dessa. Verdade. Né? Ali embaixo do lado. Ali embaixo, super escondidinha. E ainda se você tem a programação eleitoral, eles colocam bem em cima a logo do partido, né? Então dificulta muito. Nossa, dificulta muito. Então parece que ele já é punido de todas as formas, né? Eu estou impressionada com isso, é verdade. Outra coisa que eu quero que você me fale, por exemplo, o surdo que vai prestar vestibular, uma prova de redação, me conta como é que é. Porque ele foi alfabetizado na língua de sinais. Sim. Aí ele escreve de uma maneira diferente da nossa, você estava explicando. Exatamente. Aí todo mundo pergunta, mas o surdo não escreve, ele não lê? Isso é óbvio que ele lê, ele escreve. Mas como a gente já disse antes, a língua de sinais ela tem uma sintaxe própria, uma gramática própria. Nós aqui, enquanto ouvintes, falamos, eu vou na casa da minha mãe. O surdo, ele escreve como ele sinaliza. Então, ele vai escrever mãe, casa, vou. Então, não tem preposição, não tem conjunção. E na hora de fazer um concurso, isso tem, sim, que ser levado em conta. Está na lei. Mas não levam. Então, só que não levam. Então, aí ele escreve assim, na casa da minha mãe vou, ele escreve a redação assim. Exatamente, agora você imagina uma prova de Enem. E de redação. De redação, que é o que tem mais pontuação, né? Ele bomba. Mas aí ele deveria ter uma pessoa especializada na língua de sinais ou um intérprete de Libras. Para traduzir a redação dele. A redação dele. E não de tem. Forma culta. Não tem. Ai, gente, tem que ter, que absurdo. Muitas vezes ele chega num lugar, ele fez a inscrição como pessoa surda, como precisa de intérprete, como já aconteceu com alguns amigos, a pessoa diz, mas você sabe ler? Sei. Então faz a prova aí. Tá errado. E o direito dele fica onde? E ele não pode depois acionar e entrar com processo, sei lá, alguma coisa? Pode. Se for de cunho coletivo, tem mais força ainda. Então, para quem se sente lesado, junta um grupo,
vai até o Ministério Público, uma defensoria pública e reclame pelos seus direitos. Ah, vamos fazer isso, reclame pelos seus direitos, tá vendo? A Karine está explicando. E já que você aprendeu de uma maneira diferente, a pessoa está aprendendo de uma maneira diferente a escrever, e essa nossa entrevista vai ser traduzida depois pela Karine? Não vai, né? Por favor. Ah, tá, já está sendo nessas alturas, entendi. Ah, tá. Não, porque sei lá, né? Aqui nós estamos falando. Para você entender, você tem os seus direitos, sim, por favor. Nossa, que loucura, a gente não tem ideia. É muito primitivo mesmo. É uma coisa muito, às vezes, né, eu estou no palco interpretando e eu ouço, às vezes, um comentário muito maldoso. Mas por que surdo vem em musical? Ué? Eu, hein? Então, assim, eles acham... Eu fui numa certa casa de espetáculos, eu interpretando, e tinha uma mulher lá embaixo, falou assim pra mim, sai. Sai, você tá atrapalhando. Ai, que sabe? Então, assim, não é nem aquela coisa de empatia, porque você nunca vai se colocar no lugar do outro mesmo. Mas você tem que entender, né, que às vezes a tua necessidade é diferente dele e vice-versa. Claro. E a gente tá ali, é uma casa de shows, é uma casa para abrir para todo mundo. Todos. Né? Eu sou muito contra quando a pessoa fala, tem uma sessão acessível. Então ele só pode ir naquele dia. Não, é uma sessão para todos. Arte, não é isso? Para todos. Para todos. Por exemplo, o meu marido, ele é surdo, ele ouve música como? Ele põe a mão na caixa de som. Então, através da vibração, ele ouve. Então, ele ouve com as mãos. Né? A gente que é muito limitado, porque pra gente o enxergar é somente com os olhos, o falar é somente com a boca. A pessoa fala, mas ele é mudo. Para começar, já não existe surdo-mudo. Esse é um termo completamente errôneo. Se ele fez, a corda vocal dele está preservada. Então ele só não fala porque ele não ouve. Então ele não consegue reproduzir. Exatamente. Mas ele fala com as mãos. Exatamente. É a mesma coisa um cego. Ele enxerga com a bengala, ele enxerga com o cão-guia. Da mesma forma que não é pejorativo você feio falar para um cego, você está vendo aquela rua? Sim, ele vai ver com a bengala. A gente que fica cheia de... eu tenho coragem de falar de um cego mesmo, é verdade. Né? E tá certo falar. Tá certo. Interessante isso, meu Deus, interessante. Karina, você está hoje desvendando aqui tanta tabu, tanta coisa, a gente tem medo de falar, tem vergonha, acha que vai magoar a pessoa. De forma nenhuma. E da mesma forma que não é feio nem pejorativo você falar, olha, eu estou com aquele rapaz surdo, porque ele é surdo. Sim. Tem alguns que são pessoas com deficiência auditiva, também não existe deficiente. Primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Entendi. Né? Por que a deficiência deve prevalecer? Não pode. Não. Então é a pessoa com deficiência auditiva, ou seja, ela tem um déficit de audição. Ou surdo, se é um surdo total. Tanto é que eles se reconhecem surdo com um S maiúsculo, porque para eles já são indivíduos surdos. Karina, então é por isso que hoje em dia poucas pessoas podem frequentar show de teatro. E eu estou sabendo que você está fazendo bastante, está sendo procurada, não sei se muitas, a gente nunca ouviu falar que era lei, mas você tem feito, está sendo intérprete de Libras em peças de teatro. Sim. Me conta como é que é essa experiência. Você tem que decorar a peça toda, como é que você faz? Na verdade eu recebo, eu peço sempre o roteiro antes, ou o vídeo da peça, para a gente já se ambientar, porque às vezes tem termos em inglês e agora tem muitos musicais, que estão vindo à tona. Por exemplo, eu fiz os 70 há pouco tempo atrás, e a maioria das músicas eram todas em inglês. Então você tem que... Aí já tem que fazer livro em inglês ou livro em português? Não, aí tem um... Aí não é livro, gente, não é livro em inglês, é outra coisa. A língua inglesa ou portuguesa? Então eu ouço o inglês, na minha cabeça eu passo para o português e passo para Libras na mão. Só que eu não posso cantar, porque senão essa hora buga tudo. Entendi. Então às vezes eu estou interpretando e eu fecho o olho, porque eu tenho que me concentrar para passar. Entendi. E aí a gente tinha a música, a Tonga da Mironga do Cabulete. Como é que traduz isso? Não é? Pois é, aí eu tive que ir com um professor de linguística, eu fiz a minha pesquisa e depois eu fui lá para tirar as minhas dúvidas. Eu falei, é realmente isso mesmo? Me faz pra ver?
Não pode, não tem. Não tem o sinal, a tonga da milonga não tem. Então, aí eu fui atrás, que foi a época que ele se casou de novo, que ele frequentava o candomblé com a esposa dele, e ela fez um xingamento em Nagô, que ele usava para os militares na época. Né? Então, enquanto eles estão cantando a tonga da milonga do Cabulete, nessa hora eu estou assim, freneticamente explicando essa parte da história, porque senão não faria sentido para o surdo, porque para o surdo só chega o que é na língua de sinais. Entendi. Senão, não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Exatamente. E aí você tem que saber a cena toda, tem que fazer partir emoção, e se para alguma coisa, e você não pode ficar olhando, né, pra fazer. Às vezes eu olho, porque assim, vai fazer, né? Aí aquela coisa, as pessoas se preocupam em colocar o intérprete, mas não se preocupam nas condições de trabalho. Muitas vezes, ou me colocam atrás de uma orquestra, e eu não tenho retorno nenhum de voz, então eu tenho que ficar olhando, fazendo meio que uma leitura labial ali. Você já pensou? Então a gente passa por várias situações, assim. Tem que improvisar. Tem que improvisar. Ou às vezes a pessoa fala, meu Deus do céu, liberaram agora o cachê para o intérprete. E bota a Karina lá, porque eu aceito fazer, né, de cima da hora. Lógico. E bom, então você vai fazendo, trocando pneu ali com o carro andando. Nossa senhora, tem que profissionalizar muito ainda, tem que ser uma coisa mais profissional mesmo. Exatamente. E tem mais pessoas, eu só conheço você. Mas tem mais. Tem um grupo grande. Aliás, que tipo de serviço? O Instituto o que de Surdo? É um instituto que nós fundamos agora, eu, meu marido e alguns amigos. Que bacana. Chama-se Instituto Surdo Mundo, porque o mundo está surdo para os surdos. Certo. Né? Então esse tipo de trabalho de orientação jurídica a gente oferece porque eles têm os direitos deles cerceados. Olha que bacana. Né? Então se você está sofrendo com alguma falta de informação, muitos acontecem de serem presos porque não sabem que se você ficou sem um trabalho e paga a pensão para o filho, você tem que ir até o fórum, né? Explicar. E aí, conseguir um trabalho, vai tirar aquele antecedente, já sai preso. Que isso? Já aconteceu casos da gente ir até a delegacia para fazer a interpretação. Imagina um surdo, porque a polícia também não sabe se comunicar em Libras. Lógico. O cara vai lá todo feliz, porque conseguiu um trabalho e de repente sai no camburão. Ele está sem entender nada. Olha que situação, filho. Olha que situação, Karina. Exatamente. Então, por isso que eu te falo, é aquela coisa bonita para inglês ver. Né? E vocês então, fundaram, vocês nós fundamos esse instituto para fazer valer o direito das pessoas. Né? Olha só, porque, gente. Às vezes um banco, você precisa ligar, às vezes eles recebem um WhatsApp, cartão bloqueado, ligue para. Gente, como que vai ligar? Alguns caras, engraçado, agora você falou, ligue para, eu já liguei para alguns centrais de banco e fala, se você... Tem problema de fala. Mas aí como é que ele vai saber? Exatamente. Vai saber, porque eu estou ouvindo. Diz que um para tal, se diz você que dois, se você tem problema de audição. Ué, como é que vai achar o 2 se problema de audição? Se você está ali... É confuso isso, é confuso. Não existe, não existe. Aí eles falam assim, aí eu ligo, eu falo, olha, eu estou ligando por parte do meu marido, CPF dele, não, ele tem que vir ao banco. Ele tem que falar exatamente. Aí ele vai ao banco, não tem ninguém que o atenda. Porque ninguém sabe os sinais. Mas está escrito lá que eles fizeram um curso de língua de sinais. Ai, que confusão. Então, é um negócio muito absurdo. Então, esse seu instituto vai ajudar você, vai ajudar todo mundo. Você que conhece alguém com esse problema, entre em contato com o Instituto da Karina, tá tudo aí. Vamos colocar o seu Instagram, procura a Karina no Instagram, o telefone dela, o contato do Instituto, para você ajudar a divulgar, compartilhar, que as pessoas precisam ter essa assistência. É direito seu, é direito de todos. A Karina tem toda a razão. E agora a gente está com curso também aberto. Isso, esse curso é maravilhoso. Está lotado, né? Está lotado. Lotado. No princípio eram 80 vagas,
A demanda foi grande, foi para 120 e hoje nós temos 569 pessoas na lista. Eu estou te acompanhando, eu queria fazer, a Sheila estavam querendo se inscrever, mas é longe daqui de onde a gente está e lotado. Eu quero ver se a gente entra nesse curso também, que é muito Mas vai ter o próximo, já muito tem bacana. outro no gatilho. E a nossa parte, né? Fazer se comunicar. Não precisa ser um intérprete de Libras, contanto que você entenda as necessidades mínimas da outra pessoa e trocar um bom dia já é excelente. Mas não é? E é em português. Português. Eu estou impressionada que tem os sinais de todas as línguas. Como a gente fala português, tem italiano. Gente, eu nunca tinha parado para pensar. E ela esclareceu que você não fala português, o outro não fala inglês. Os sinais é de acordo com o país também. Interessante. Me fala o I love you, que é igual, que é universal. Esse é um sinal que é universal, né? Que o Papa usa. Lady Di usava a língua de sinais. Que linda, lógico. Se você olhar no YouTube, ela tem vídeos fazendo. Então é o sinal de I, né? Que é o I, o L, love, e o Y, que é o you. Então, I love you. Oh, I love you. Olha que lindo. Gente, ele vai terminar o programa com esse I love you aqui para todos vocês, viu? Curte, compartilhe, curte o nosso vídeo aí, dá o seu like aí também, divulgue, compartilhe, viu? É muito importante para você ajudar as pessoas. Esse testemunho, esse bate-papo com a Karina foi super importante. Estou muito feliz, Karina. Muito obrigada, minha querida, viu? Vamos voltar a falar mais vezes, tá? Venha, volte sempre. A gente amou. Obrigada. E você nos ajude divulgando o Instituto da Karine, Surdo Mudo, o nosso programa. Compartilhe, divulgue. Deus abençoe vocês. Vamos lá, até logo. I love you. I love you, tá certo, meu? Tá. I love you, tchau. Hein? Deus. O que é isso? Abençoe. Como é que é o Deus? Deus. Ah, que fechado assim. Não. O Dezinho, aqui é um D. Tá. Deus abençoe. Tchau.